Kakashi Hatake é o Hokage mais bucha que a gente já viu na história de Naruto. Imagina comigo a cena, tá? A vila de Konoha, reconstruída depois do final da Quarta Grande Guerra Ninja, finalmente escolhe o seu novo líder. E quem é que assume o posto de sexto Hokage? Kakashi Hatake. Um cara que, à primeira vista, parece o maior erro de casting da história do universo ninja. Sem Sharingan, sem um poder divino, como por exemplo do Hashirama, ou até mesmo um chakra infinito como o do Naruto, nem mesmo um grande clã famoso para poder carregar nas costas. Só um homem comum, um ninja qualquer que caiu de paraquedas ali no manto por pura sorte. Comparado aos titãs que vieram antes, como Hashirama, o deus dos shinobis, Tobirama, o pesadelo dos Uchihas, e até mesmo Minato, o relâmpago amarelo que foi temido pelo mundo inteiro. O Kakashi, ele é praticamente uma piada. Um Hokage que perdeu o seu truque principal e que nunca enfrentou uma guerra como um líder, que não tem sequer uma estátua gritando: olha aqui ó, eu sou lendário. Será que ele realmente merecia esse título? Ou foi só um acaso? O roteiro, o belo roteiro, dando aquela mãozinha pra empurrar um ninja mediano que ficou sem brilho no final das contas. E se você concorda com tudo que eu acabei de dizer e é exatamente o que você pensa sobre o Kakashi, cara, eu tô aqui pra dizer, tá? Você é um idiota, assim como eu seria se eu acreditasse. Porque esse Hokage fracassado é na verdade um gênio disfarçado de mortal. E hoje a gente vai cavar fundo na história do Kakashi, desde um garotinho quebrado com uma infância traumatizante até mesmo um grande líder que segurou Konoha nos ombros e mostrou que é um verdadeiro Hokage digno do manto. O Kakashi é a prova viva de que para você se tornar um verdadeiro grande ninja extremamente poderoso, não depende da família que você nasce e o poderzinho que você consegue fazer graças a isso, mas sim na atitude que você toma e quem você se torna depois que o mundo tira tudo que você tem. Muito antes de se tornar o famoso ninja que copiou mais de 1000 jutsus, o Kakashi Hatake já era um monstro em forma de criança. Imagina a cena: aos 5 anos ele perde o pai, Sakumo Hatake, o canino branco de Konoha, uma lenda, um ninja que até mesmo os Kages suavam frio só de ouvir o seu nome. E esse baque poderia ter derrubado qualquer um, mas o pequeno Kakashi transformou a tragédia em força bruta de vontade. Forçado a crescer rápido, ele adotou uma disciplina de ferro e uma determinação absurda para poder proteger aqueles que estivessem ao seu lado. Um sinal claro de que o futuro Hokage já estava ali, pronto para brotar. E aos 6 anos, enquanto outras crianças brincavam de ser ninjas, ele já era um Chunin, um prodígio que deixava até mesmo os veteranos de cabelo em pé. E olha, hein, vou te dizer, porque em pouco tempo ele já dominava 2 naturezas de chakra, que era vento e relâmpago, um feito que até mesmo ninjas adultos levariam décadas para alcançar. Isso com menos de 10 anos. Minha gente, não é qualquer um. Esse talento absurdo com transformação de chakra foi o que abriu as portas para algo grande. O Kakashi ainda garoto, ele tinha uma missão: criar um jutsu que fosse só dele, sabe? Uma marca registrada no mundo ninja. E então ele tentou ali misturar o Rasengan, aquela bola muito famosa que o Naruto e Minato utiliza. Ele tentou adicionar outros elementos à técnica, mas não foi muito bem sucedido, né? É meio óbvio até que não funcionou. Mas só que ele não jogou a toalha ali. Na verdade, dessa falha nasceu uma nova técnica, o Chidori. Uma habilidade tão poderosa e mortal que podia cortar praticamente qualquer coisa. Literalmente um trovão em suas mãos. O único problema dessa técnica é que ela era uma faca de 2 gumes, porque sem a precisão adequada, o Kakashi ele ficava completamente vulnerável ao contra-ataque do inimigo. E por que isso acontecia? Cara, tem até uma explicação científica do porquê essa técnica ela não funcionaria da forma que o Kakashi estava naquele momento. Campo de visão reduzido. Em alta velocidade, o cérebro ele foca principalmente no que está à frente, deixando as coisas ao redor menos nítidas. E isso dá uma sensação de túnel, onde a gente enxerga melhor só o que está no centro. Limite de processamento do cérebro. O nosso cérebro ele tem uma capacidade limitada para poder processar o que a gente vê. Em velocidade muito alta, o cenário ele muda tão rápido que ele não consegue acompanhar todos os detalhes. E então as imagens elas ficam meio borradas. E também a força de inércia nos olhos. Para poder enxergar bem, os nossos olhos eles precisam se mover suavemente, mas a velocidade intensa ela interfere nisso, tornando difícil de
manter o foco nos objetos. Dá pra imaginar o jovem Kakashi testando isso, cara, com tudo ali a 1000 por hora, tentando acertar o alvo e se ferrando por conta desse borrão? Pois é, isso é uma mistura de coragem e genialidade, mas aí entra o grande presente do Obito. Pô, presente é foda, né? Desculpa aí, família, mas vamos chamar de presente mesmo, vai. Quando o Sharingan caiu no colo do Kakashi, ou melhor, nos olhos dele, tudo mudou. Com aquele Dojutsu, ele simplesmente supriu a sua fraqueza do Chidori, ganhando então a visão avançada que ele tanto precisava para poder atacar com precisão cirúrgica. E foi assim que o Chidori evoluiu pro Haikiri, o corte relâmpago, um jutsu tão poderoso que dizem que até mesmo foi capaz de cortar um raio de verdade. E ó, esse não foi só um upgrade técnico, tá? Foi o nascimento de um símbolo. O Kakashi que a gente conhece, o ninja que transformou um presente agridoce em uma marca de genialidade. Com o Sharingan, o Kakashi ele não só solidificou ali a sua fama, mas ele também começa a se tornar uma lenda viva. Aquele olho vermelho giratório era tipo uma máquina de Shoryuken ninja e permitiu com que ele copiasse mais de 1000 técnicas, dominando os jutsus ali dos seus inimigos em um piscar de olhos. Às vezes, literalmente, né? Mas pro Kakashi, o Sharingan ele ia muito mais do que apenas uma arma de combate. Tinha um peso emocional gigante, porque essa era a última ligação com o Obito, o seu parceiro de time que foi cedo demais. E cada vez que ele ativava aquele Dojutsu, era como se carregasse o espírito do seu amigo nos ombros e também nos olhos. Isso transformou o Sharingan em mais do que uma vantagem tática. Ele virou, na verdade, um pedaço da alma dele, uma parte essencial de quem ele era. Só que toda essa força, ela vinha com um peso bem salgado. O Kakashi, ele não nasceu Uchiha, e por isso fazia toda a diferença. Diferente de Sasuke ou até mesmo Itachi, que tinham o seu corpo feito para poder suportar o Sharingan, para ele, o Dojutsu era como um hóspede indesejado que nunca desligava. É como se fosse, sei lá, um iPhone velho, que a bateria, não importa quantas vezes você coloca na tomada, ela vai descarregar assim, ó. Então se a gente for imaginar ele em grandes batalhas épicas, como a gente viu, por exemplo, durante o arco dos Zabuza, ou até mesmo na quarta grande guerra ninja, a gente pode dizer que o Kakashi já começava com um tanque, cara, na metade. Imagina pra ele como era enfrentar inimigos poderosos, como o Zabuza, o Nagato, cara, até mesmo o Madara, só que sabendo que se ele não tomar cuidado, ele simplesmente ia apagar durante a batalha. Mas você sabe o que é impressionante de verdade? Ele virou essa fraqueza em uma vantagem, porque o cara era simplesmente obrigado a lutar com essa limitação constante. Então o Kakashi ele teve que afiar a sua mente como uma lâmina. Cada movimento precisava ser calculado, cada jutsu tinha que ser certeiro. Ele desenvolveu um estilo de combate que não dependia apenas de poder, mas de eficiência, uma mistura de estratégia genial e também de economia de chakra que poucos ninjas conseguiam sequer chegar perto, e ninjas ainda muito mais poderosos. Depois da quarta grande guerra ninja, quando ele perdeu o Sharingan, o Kakashi ele bateu de frente com uma crise que abalaria qualquer um. Imagina só, aquele olho que por muitos anos foi a sua assinatura como ninja, sumiu. E pra ele o Sharingan, ele não era só uma ferramenta, era um pedaço da sua história. O fio que conectava ele ao sacrifício do Obito e também a promessa de proteger Konoha com tudo que ele tinha. Sem ele, o Kakashi ele se viu num beco escuro e cheio de dúvidas. Será que ainda dava pra ele ser cogitado como aquele ninja lendário? Será que ele tinha condições mesmo de assumir o manto do Hokage? Cara, a incerteza foi tão grande que ele cogitou jogar a toalha, seriamente, tá? Ele seriamente pensou em simplesmente abdicar do título de Hokage. Cara, dá pra culpar o cara? Definitivamente não, né? Ele tava se perguntando se sem aquele Dojutsu ele tinha o que precisava pra poder se manter de pé. Mas aí vem o pulo do gato. O Kakashi, ele não é do tipo que afunda na própria lama. Ao encarar esse dilema de frente, ele percebeu que algo mudou, algo dentro dele, e não só aqui, mas também aqui. Porque mesmo sem o Sharingan, o Kakashi ele permanece um monstro no campo de batalha. E eu vou te provar isso daqui com fatos, tá? Que vão deixar qualquer um de queixo caído, e você vai olhar pra aquele teu amigo que duvida do Kakashi e você vai falar exatamente isso daqui pra ele. Perder o Sharingan não foi o fim, foi um recomeço. Sem aquele dreno constante de chakra que antes sugava todas as suas forças como um vampiro ninja, ele ganhou a liberdade que nunca teve. De
repente, o tanque estava cheio novamente. E o arsenal de habilidades que ele construiu ao longo da vida, os jutsus, estratégias, tudo que ele aprendeu, ficou à disposição, sem aquele risco de simplesmente ele apagar durante uma luta. Foi como tirar aquele peso das costas e descobrir que, na verdade, ele sempre teve asas para voar mais alto, mas era puxado ao chão. Essa evolução, ela não foi somente física, mas também mental. O Kakashi provou para si mesmo que o verdadeiro poder, ele nunca esteve somente nos olhos do Obito, mas sim na mente afiada e no coração de quem nunca desistiu de Konoha. O cara tem definitivamente um dos maiores repertórios de ninjutsus que Konoha já viu. Ele é um verdadeiro canivete, todas as 5 naturezas de chakra: fogo, água, terra, vento, relâmpago. E também, como se não bastasse, ele ainda controla as liberações Yin e Yang. Isso significa que ele consegue criar jutsus para qualquer ocasião, desde um ataque devastador ou até uma defesa impenetrável. Duvida? Então vem comigo. Eu vou falar agora algumas técnicas que provam que o sexto Hokage, ele não precisa de doujutsu nenhum para se tornar uma lenda. Raio roxo. Esquece aquele Chidori ou até mesmo Haikiri por um segundo. O raio roxo é o próximo nível. Esse jutsu de estilo relâmpago é uma obra-prima que não depende mais do Sharingan e ainda deixa o Kakashi jogar na longa distância. Diferente das técnicas antigas que o exigiam correr até o inimigo como um raio humano, o raio roxo, ele é um tipo de chicote. Um chicote elétrico roxo que atinge de longas distâncias, mas com precisão e força bruta. Nas novels como Kakashi Hiden, ele utiliza ele para poder derrubar inimigos no ar, provando que perdeu o Sharingan, mas ganhou em versatilidade para poder lutar em qualquer terreno. Clones das sombras de relâmpagos. O Kakashi pegou o clássico clone das sombras e deu um choque de criatividade. Piadinha boa, vai. Esses clones, eles não são só para enganar. Quando eles explodem, eles viram uma descarga elétrica que frita o inimigo onde ele estiver. Imagina só a cena: o oponente acha que venceu, destrói o clone e de repente ele toma um choque, irmão, que deixa ele tremendo. Aí o Kakashi simplesmente aparece do nada pra finalizar, tipo um truque sujo, genial, só que ele é um ninja, então tá legalizado, né? Transmissão de relâmpago. Pois é, tem mais. Combinando o clone das sombras de relâmpago, ele cria um cordão de eletricidade entre ele e os clones, uma linha pura de energia que corta qualquer coisa. Na quarta grande guerra ninja, esse jutsu se provou do que é capaz, tá? Ele rasgou as armas de chakra e até mesmo os braços do Jinchuriki como se fossem papel, irmão. É o tipo de técnica que você faz pensar, pô, quem que precisa de um Sharingan quando o cara consegue controlar um poder absurdo desses? Mas ó, tem um jutsu que nem mesmo o Kakashi domina, só que você sim quer que eu te provo? O jutsu do like, pô. Pô, rebenta esse botão de like. Vamos fazer o maior canal de Naruto da história desse país acontecer? Tá longe, hein? Tem muito canal brabo aí, mas eu tô tentando, eu tô fazendo a minha parte. Então me ajuda, pô. Se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa o likezinho porque vai me ajudar demais, pô. Vamos colocar a primeira metinha aí, se tornar um canal de 100 mil inscritos. Você pode me ajudar. Rebenta o botãozinho de like, pode ser? Então, vamos continuar aqui. Kakashi e os portões internos. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar nos portões internos, na verdade? Pois é, o Kakashi, ele tem ainda essa carta na manga, que muita gente se esquece, por sinal. Ele consegue abrir pelo menos o primeiro portão, que é o portão de abertura. Parece pouco, mas então segura essa informação. Ao liberar esse portão, ele multiplica sua força física por 5 vezes. Isso mesmo, tá? 5 vezes. É como se esse cara virasse um tanque de guerra humano, capaz de esmagar qualquer coisa no seu caminho, mesmo sem o Sharingan para poder guiar o seu golpe. E tem mais, porque com essa força bruta, ele pode utilizar a Lotus Oculta, aquela mesma técnica insana que o Maitugai aperfeiçoou. É um movimento de alto risco que exige um corpo no limite, mas cara, nas mãos do Kakashi é uma arma devastadora. Imagina só o estrago que ele faria combinando isso com o resto do arsenal dele. Bizarro, irmão. E não é só força bruta que ele tem, tá? O taijutsu do Kakashi é uma coisa de outro mundo. Mesmo em Boruto, que ele já tá mais tiozinho, o cara tá em forma como se nada tivesse acontecido, como se o tempo tivesse parado pra ele. Dizem por aí que ele ainda poderia derrubar uma nação inteira sozinho. E ó, eu vou falar pra você que eu não duvido, tá? O Maitugai, aquele mestre do taijutsu, a lenda reconhecida até mesmo por Madara Uchiha como o melhor usuário de taijutsu da história, chama
chama o Kakashi Hatake de rival. E isso já diz tudo, os dois são como yin yang no combate corpo a corpo. E tem mais, tá? Porque o olfato dele, ele é tão aguçado, tão afiado, que deixa até, cara, não sei não, mas se duvidar uns ninja B ali do clã Inuzuka no chinelo, viu? Essa intuição sensorial faz dele um predador em qualquer ambiente, seja na névoa, como a gente viu, ou até mesmo na floresta, no escuro. Cara, definitivamente ninguém escapa do Kakashi. E se você acha que para por aí, mano, eu vou te lembrar mais uma. O Kakashi também é um mestre em Fuinjutsu, que são técnicas de selamento. Lembra quando ele suprimiu a marca da maldição do Sasuke? Pois é, tá? Aquilo não é pra qualquer um. Exige um controle de chakra e um conhecimento que poucos Hokages dominaram. Lembrando por cima aqui, apenas o Minato, o Hiruzen e o Hashirama tinham técnicas de selamento tão boas assim. E no estilo terra, ele ainda consegue levantar um muro de lama ali, cara, como, sei lá, você na praia fazendo castelinho de areia, tá ligado? Mas pra ele até é muito mais fácil. E com isso ele consegue defender diversos golpes extremamente poderosos, cara. Sem o Sharingan, o Kakashi ele não só sobreviveu, ele renasceu. Perder aquele doujutsu nesse nível foi como tirar as rodinhas de uma bicicleta. Ao invés de cair, ele pedalou ainda mais rápido e assumiu uma nova identidade como ninja. Versatilidade e adaptação viraram suas marcas registradas, transformando-o em um símbolo vivo de que o verdadeiro poder, ele não tá preso em um par de olhos vermelhos giratórios. E bora falar também do estilo água, por que não? O cara simplesmente consegue conjurar uma cachoeira e também consegue criar clones de água com uma precisão que, cara, deixa até os ninjas ali da Vila Oculta da Névoa pistola com ele, viu? Como assim, irmão? Você tá fazendo melhor do que nós aqui. Ele se tornou um ninja completo, um mestre estratégico que ele não aposta apenas ali em uma única carta, mas ele joga com o baralho inteiro. Ele sabe exatamente como usar cada truque e isso coloca ele no mesmo panteão dos maiores Hokages que já pisaram em Konoha, cara. Talvez ele não consiga explodir montanhas como Hashirama, ou até carregue uma besta de cauda como o Naruto, mas pela maestria absurda e pela inteligência que ele lapidou ao longo de toda uma vida cheia de batalhas, perdas e vitórias, o Kakashi ele é a prova de que um líder de verdade, ele precisa muito mais do que um poder barulhento, mas bem afiado. Kakashi Hatake sem um Sharingan é a definição de que a força de um ninja, ela não vem só do chakra bruto, ou até mesmo de um olhar hipnotizante. Ela vem da cabeça, da adaptação e de um arsenal ali que, cara, é praticamente infinito. Ele pode até ter aposentado aquele olhar penetrante e apaixonante que colocou ele no mapa, tá? Mas ele se reinventou como um ninja completo, uma mente tática tão afiada e o Haikiri devastador. Cara, isso daqui definitivamente tornam ele um ninja e um Hokage de respeito. E depois de tudo isso, Gui, ele é o Hokage mais fraco? Definitivamente ele tá longe de ser. E aqui, ó, nesse vídeo eu te mostro quais são os Hokages mais poderosos. Já te dou um spoiler, tá? Ele tá longe do último lugar. Então dá uma conferida aqui. Se você gostou desse, rebenta o botão de like. Vou ficando por aqui. Um beijo do Gui Félix e fui.